Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje te convido a conhecer a versão de dados do Uno. Isso mesmo, ao invés de cartas, vamos jogar com dados. Me acompanhe até o final do vídeo que trarei uma boa dica para você. O jogo Uno Dados vem nesta latinha e acho que foi criada com a intenção de ser cofrinho também. Olha aqui esse furo para colocar moedas. Dentro da lata temos uma regra muito mal redigida. A Mattel pisou feio na bola aqui nesse quesito. E temos também 11 dados. Os dados são diferentes entre si e cada um deles pode possuir números de 1 até 5 ou então símbolos especiais. Tem o símbolo compre 2 dados, compre 1 dado e este outro aqui que é o Coringa. Ou seja, quando jogamos podemos escolher qual deve ser a cor do próximo dado. Vamos agora entender as regras de Uno versão dados. Diferente do Uno de cartas, no qual pode se jogar com muita gente, mas que em 2 jogadores fica meio sem graça, nesta versão de dados joga-se apenas com 2 jogadores. Cada jogador escolhe ao acaso 5 dados. 5 para cada jogador. O dado que sobra deve ser rolado e irá iniciar a fila. Os jogadores também lançam os seus dados. Decide-se quem começa e, na sua vez, o jogador deve combinar o valor de um de seus dados com o último dado da fila. Para isso, a fila deve crescer sempre, da esquerda para a direita. Vamos simular uma jogada aqui enquanto mostro as regras. Então, este aqui vai ser o primeiro jogador, ok? Então, ele tem que colocar um 5 ou um verde. Ele vai colocar o número 3, sempre encaixando o novo dado à direita. Este jogador, a cor verde ou o número 3, ele vai colocar um 4 verde. Este aqui, verde ou 4, ele vai colocar o verde e esse dado de comprar um dado. Então, este jogador vai comprar um dado. Toda vez que se compra, os dados serão os da fileira, mas começando sempre pelo lado esquerdo. Então, ele deve comprar um. Ele compra o dado que estiver mais à esquerda e rola todos os seus dados. Como ele comprou, ele não joga. Então, volta para esse jogador. Ele tem que colocar o mais um ou um verde. Ele vai colocar de novo o mais um. Então, esse jogador tem que comprar um dado. Compra o dado do lado esquerdo e rola seus dados. E não joga. Vez desse aqui, amarelo ou mais um. Ele não tem. Quando o jogador não tem o que jogar, ele é obrigado a comprar um dado. Ele rola, mas ele pode jogar se der certo. Então, aqui ele pode colocar o número 5, por exemplo. Vez desse jogador, pode colocar 5 ou amarelo. Ele vai colocar o 5 verde. Esse jogador, 5 ou verde. Não tem, compra um dado, rola, continuou não tendo, passa a vez. Verde ou mais um, mas ele tem o Coringa, então ele vai colocar o Coringa. Igual no Cartas, quando o jogador ficar com apenas um dado, na hora que ele está colocando o penúltimo, ele deve gritar Uno. Mas se ele esquecer de falar Uno e o outro jogador falar Uno para ele, ele deve pegar 2 dados e rerolar tudo. Mas ele falou, ele vai colocar o seu dado e vai falar verde. Por que ele não falou amarelo, já que é amarelo a cor do dado dele? Porque ele viu que seu adversário tem o mais 2 e o mais 1. Se ele falasse amarelo, esse jogador colocaria o mais 2, ele seria obrigado a comprar 2 dados. Então, ele está arriscando. Então, ele fala verde. Esse jogador coloca o dado verde. É a vez desse, que não tem nada, compra e joga. Uno. Detalhes. O jogador não é obrigado a colocar seu dado. Por exemplo, é a vez desse jogador. Ele tem que colocar um 2 ou um amarelo. Ele tem amarelo, mas se ele simplesmente colocar um de seus dados amarelos, esse jogador vai ganhar na próxima. Então, o que ele pode fazer? Ele pode comprar um dado, rolar, na esperança de sair um mais um ou mais 2 da cor amarela, mas não saiu. Mas se tivesse saído este, por exemplo, ele poderia colocar aqui e esse jogador compraria 2 dados. Então, eu não sou obrigada a colocar um dado mesmo que ele encaixe. Eu posso escolher pegar um dado, rerolar para ver se sai alguma coisa mais interessante. Mesmo depois, se eu comprar e sair alguma coisa, se eu quiser, eu posso também não encaixar. E o que acontece quando não tem dados suficientes na fileira? Por exemplo, é a vez desse jogador, ele vai colocar o mais 2. Este aqui não pode comprar 2 dados porque a fileira não pode ficar vazia. Então, ele compra apenas um e rola.
vez desse, ele não tem azul e nem mais. Então, ele deveria comprar um dado, mas não pode comprar. Então, simplesmente, ele rola seus dados e se conseguir encaixar, ele pode jogar. O jogo todo acontece dessa forma e no final ganha quem acabar com os dados de sua mão. Aí este aqui coloca o número 4. Uno. Vem aqui. Aí esse jogador aqui também vai falar uno e vai falar amarelo. Esse jogador não tem amarelo. Agora ele tem. Só que o que vai acontecer? Ele vai colocar o 2 dele e esse aqui vai ganhar o jogo. O jogo termina quando um dos jogadores coloca seu último dado. Quando o jogo termina porque um dos jogadores bateu, é hora da pontuação. Funciona assim: os dados que sobraram na mão do adversário valem pontos. Se for número, vale exatamente o número. Então aqui vale 1 e 3 pontos. Se for o compre um dado ou o compre 2 dados, eles valem 20 pontos. E se fosse um coringa que tivesse sobrado na mão, valeria 50 pontos. Então, neste caso, 20, 21, 24. Este jogador está com 24 pontos negativos. Se você gostou do jogo e não está achando para comprar, que tal fazer sua versão caseira? Nesta imagem, você tem os 11 dados e suas respectivas faces. Que tal fazer seus cubos usando os rolos de papel higiênico, como ensinei neste vídeo aqui do canal? Espero que tenha gostado dessa versão do Uno. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante: divirta-se e cuide das pessoas que lhe querem bem.